Nós estamos na Tua face, na Tua presença, e sabendo, meu Pai, que estamos em unidade, debaixo dos céus há um propósito para todas as coisas. E agora, Senhor, é um propósito oportuno de ouvir e praticar a Tua palavra. Falar conosco, Senhor, como o Senhor tem falado. Usa Teu servo como instrumento. Assim nós te pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Muito bom poder servir a Deus, estar com vocês aqui em mais uma oportunidade. Coisas grandes estão nascendo esses dias. Nós estamos nos alinhando, nos conectando, discernindo, trabalhando, conversando. E Deus está fluindo. Amados, essa noite eu quero te dar 3 textos diferentes. 3 fotografias proféticas. Se a turma aí do Data Show puder me ajudar, separa aí Mateus 20, Mateus 25 e Lucas 13, tá? Vão ser os 3 principais textos, as 3 principais fotografias sobre qual nós vamos chegar a uma conclusão juntos. Pode ser assim? Glória a Deus. Eu quero ver os elementos interlineares e as revelações, as chaves, as afirmações e o sentimento de Jesus nessas 3 parábolas, nesses 3 textos, nessas 3 ocasiões em que ele trouxe, na minha opinião, 3 ensinos diferentes, mas ao mesmo tempo interlineares, conectados com uma revelação. Você sabe que tem 2 extremos de maturidade na igreja. Qual é o primeiro extremo de maturidade? É a síndrome de Marta. Você já ouviu falar sobre Jesus querendo almoçar aquele churrascão de domingo na casa de Lázaro, Maria e Marta? Ele frequentemente ia de Jerusalém e parava a Cafarnaum e parava ali na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Marta tem a síndrome do ativismo, do trabalho braçal, e a linguagem de amor de Marta é uma linguagem de amor que quer servir fazendo. Você já viu aquele pai, aquela mãe, aquele tio, que ele tem dificuldade de te beijar, tem dificuldade de te abraçar, tem dificuldade de pegar no colo, seja criança, seja adolescente, seja adulto, tem dificuldade de dar cheiro no cabelo, ele tem dificuldade de expressar amor com tato, toque ou palavras. Às vezes você é filho desse cara há 40 anos, há 30 anos, há 10 anos, há 15 anos, e nunca escutou um olhar no olho e uma voz dizendo: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Mas, no entanto, você sabe que ele te ama, e a linguagem de amor dele é dar um presentinho, é ajudar você, sair 3 horas da manhã na madrugada no frio para ir lá na porta do serviço pegar você, na faculdade, na universidade. O cara tem dificuldade de falar que ama, ou de abraçar, de afagar, de usar linguagem de tato, de abraço. Quando você abraça ele, ele é todo durão. Quando o pastor, a equipe louvor diz assim: abraça o irmão que está aí do seu lado, ele olha assim, já todo atravessado. Mas ele, no entanto, tem uma linguagem de amor semelhante à da Marta, a irmã de Maria, que é o serviço. Ele não fala, mas se você pedir para ele arrumar as cadeiras, ele arruma, e ele não vai ficar chateado dizendo: ai, pediram para mim arrumar a cadeira. Não, para ele é a linguagem de amor predominante nele. O trabalho, o serviço, ajudar o outro. Talvez esse cara, a maior expressão de amor e de afeto que você vai ter é um tapa nas costas. E para ele dar esse tapa nas costas já foi um sacrifício, porque não é a linguagem natural dele. Mas, no entanto, se você disser: me ajuda a fazer mudança final de semana que eu estou lascado, ele é capaz de sacrificar o jogo do Corinthians e fazer a mudança com você. Diga, isso é uma linguagem de amor. Marta tem essa linguagem de amor, e Marta tipifica, ilustra um tipo de igreja nos dias de hoje, que é uma igreja de muito trabalho, de muito ativismo, de muito evento, de muito cronograma, de muita atividade e pouca comunhão. E Marta tem pontos fortes e tem pontos neuróticos na espiritualidade dela, ao ponto de Jesus olhar nos olhos de Marta e dizer: Marta, isso que você está me pedindo eu não vou falar para Maria. Maria escolheu a melhor parte e essa parte não lhe será tirada. Por causa disso, cria-se uma teologia de que a igreja com o perfil de Marta não presta. E a igreja com o perfil psicológico de Maria, não, essa é santa, essa é espiritual, essa é boa. Qual é o perfil psicológico de Maria?
Bom, Maria não estava trabalhando, não estava lavando louça, não estava cozinhando, não estava varrendo a casa. Maria não estava inclinada ao ativismo religioso. Mas Maria sentou-se aos pés de Jesus, estava ouvindo o ensinamento de Jesus e estava em comunhão com Jesus. Então nós temos um outro modelo de igreja, que também tem as suas coisas boas e também tem os seus pontos neuróticos. Não pense você que é só Marta neurótica dessa família, não. Maria também tem as neuroses dela. Maria, ela tem comunhão, ela ora, ela adora, ela intercede, ela jejua. Se você chamar Maria para o monte, ela é a primeira a chegar, a última a sair. Se você disser Maria, vamos fazer um relógio de oração de 6 horas, 7 horas ininterrupta, ela está dentro. Chapar na unção e sentir arrepio na coluna é com Maria. Só que se você disser Maria, nós não estamos crescendo, nós não estamos trazendo visitante, nós não estamos limpando os banheiros da igreja. Maria, a gente tem que fazer um final de semana aí de um mutirão para limpar a gordura lá da cozinha. Coisas assim práticas. Maria já tem dificuldade de chegar, de participar, de se envolver. Porque na cabeça de Maria, isso não é espiritual. Na cabeça de Maria, dobrar o joelho e orar, isso é espiritual. Mas essas coisas práticas, o cotidiano, isso é carnal, isso é natural, isso alguém tem que fazer, mas não sou eu, porque eu sou muito espiritual. Então é um outro extremo de um outro modelo de igreja. Normalmente é a congregação dos profetas bipolares. Ela é boa para jejuar, é boa para orar. Se você disser, vamos fazer uma batalha espiritual, ela está dentro. Se você disser, vamos subir uma montanha e tocar 70 vezes o shofar, olha, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Se você disser, vamos para o arrepio na coluna de um congresso, uma conferência com o Espírito Santo, ela está pronta. Mas se você disser, acordar de madrugada no frio para distribuir sopa para mendigo, algo prático, algo trabalhoso, ela vai pensar, meu Deus, e um ceado? Comprar o chuchu, a cenoura, a mistura, e picar tudo aquilo ali, cozinhar tudo aquilo ali, botar isso dentro de uma Kombi, e não lambuzar a Kombi, porque a Kombi vai lambuzar e depois eu vou ter que limpar a gordura da Kombi. Ela começa a pensar nessas coisas corriqueiras, aí ela já não é tão espiritual ou tão disposta quanto a Marta. O que eu quero trazer essa noite é um equilíbrio entre uma igreja que tem comunhão vertical, horizontal e sobrenatural com Deus e uma igreja que tem trabalho e ativismo prático. A igreja ela precisa de pessoas que não falem muito bem, não sejam muito eloquentes aqui no microfone, mas que estão lá na cozinha, fritando pastel. Que estão lá no bastidor, arrumando a apostila e preparando o material didático para as criancinhas terem a aula delas lá embaixo, enquanto os pais estão aqui em cima recebendo a ministração. A igreja precisa também de gente que jejue, ore, interceda, mas o perfeito equilíbrio entre esta estrutura de Maria e esse perfil psicológico de Marta vai trazer uma igreja equilibrada. Vai trazer uma igreja madura, vai trazer uma igreja forte, poderosa e triunfante em nosso meio. Aleluia. Como nós estamos saindo de um final de semana com 6, 7 horas de louvor, adoração vertical, eu agora quero trazer uma palavra do outro extremo, para que na cabeça de vocês dê um equilíbrio entre esses dois polos. Amém? Amém. Hoje eu vou puxar a sardinha para o lado da Marta, porque no final de semana nós puxamos a sardinha para o lado da Marinha. E assim nós vamos encontrando um perfeito equilíbrio. Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. São 3 blocos de textos longos que eu vou ler. E peça para o Espírito Santo fazer você encontrar chaves interlineares, segredos, códigos, que vão se repetir nesses 3 textos, para nós chegarmos a uma conclusão final, no final dessa mensagem, e orarmos para encerrar essa noite. Ok? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos expor à Tua Palavra, e queremos que o Teu Espírito forme em nós uma convicção. Tire aquilo que está nos impedindo de frutificar e acrescente aquilo que tem que ser acrescentado para amadurecermos, a ponto de sermos uma igreja que expresse Cristo para essa geração, nessa sociedade. Em nome de Jesus, amém. Bom, você já entendeu que a síndrome de coenonite também é ruim. O que é coinonia? Coinonia é quando os irmãos se reúnem, oram, intercedem, comem junto, e é gostoso, né? Pode ser na casa, pode ser na igreja, pode ser no Shabbat, sexta-feira, beleza. Só que só isso, a vida inteira, 40 anos, é um saco.
A igreja não cresce, a igreja não paga aluguel, a igreja não avança, a igreja recebe palavra, recebe direção. Eu tinha que fazer um ato profético na Bolívia. Pois é, por que eu não fiz ainda? Porque eu não tenho dinheiro para passagem aérea para os custos desse ato profético que Deus mandou eu fazer na Bolívia. E está fazendo o que aqui esse tempo todo? Não, eu estou aqui preso e enfeitiçado na síndrome da coinonite. Ai, como é bom reunir os irmãos e ter comunhão. De tanto trauma que ele tem de um antigo modelo de igreja que era Marta. Cadê a meta de crescimento? Cadê a meta de arrecadação? Olha, aqui nessa convenção, essa congregação tem uma meta de faturar financeiramente. Já pensou que coisa maligna? Que coisa opressora? Por outro lado, se você também não define uma meta, você fica correndo atrás do rabo, passa 40 anos, você morre e é sepultado na areia do deserto, vê Canaã com os olhos, mas não pisa nela para conquistar a promessa de Deus para a tua vida. Então é esse equilíbrio entre não ser uma igreja extremamente agressiva, no sentido de que se você não der o seu tudo, você não serve, a tua fé é um fracasso, mas também não ser uma igreja totalmente passiva, um padre protestante, um padre pentecostal. E eu vejo que a liderança está se esforçando para tentar alcançar esse equilíbrio. E você também deve se esforçar para alcançar esse equilíbrio. Eu não vejo ninguém aqui pedindo para você vender o teu carro e trazer toda semana, mas eu vejo um desafio de fé simples. 10 pessoas, 12 pessoas, 3 pessoas, um sacrifício de R$30. Por que está falando em R$30? Porque se eu não dou uma meta, a fé não se materializa. Diga, a fé é algo abstrato, é algo grande, é algo poderoso, mas ela é algo etérea. Pai, eu oro agora para que o Senhor cure todos os enfermos do planeta Terra. Quantos foram curados nessa oração? Ninguém. Você é um idiota que não sabe orar. Você é um religioso. Eu digo que você saber orar, você vai saber que a fé, ela não funciona de uma forma subjetiva. A fé é um negócio grande, largo, etéreo, maravilhoso, divino, potencial, que você abraça com os 2 braços em Deus. Mas você traz e canaliza para um resultado específico. Amém. Pai, eu oro para que a pessoa que está me assistindo nesse vídeo do YouTube agora seja tocada com a glória de Deus. Amém. É o mesmo Deus, é a mesma cura. Está cheio de enfermo no planeta Terra, mas agora eu peguei a fé, que é uma coisa subjetiva, e dei um resultado específico para ela. Eu dei um nome para a materialização da fé. Diga, visualização da fé. Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se pode ver. Convicção. Eu falo essa visualização e eu começo a agir de modo prático para que ela se materialize. Esses 3 elementos pegam uma coisa poderosa, gigante, impossível de abraçar, faça assim com os 2 braços. Chamado céu, reino de Deus, todo o poder, toda a glória. E agora você não consegue abraçar todo o reino de Deus, mas você pega um fragmento disso e canaliza de uma forma específica no resultado. Restauração do meu casamento. Pronto, cara. Não adianta você orar pelo Marrocos, pela Somália, porque está acontecendo. Nesse momento, o teu calo está apertado e o teu assunto é câncer. Nesse momento, o teu foco de fé é emprego. Nesse momento, o teu resultado financeiro é dons espirituais, ministério, comissionamento. Tu vai pegar a fé e vai canalizar por 1 mês, 6 meses, 1 semana, 1 ano, até que você tenha resultados específicos. E esses resultados específicos estão mais inclinados para o lado da Marta, que trabalha e tem coisas práticas na mão dela para apresentar Jesus, do que para o lado da Maria. Mas se nós não tivermos um tempo de comunhão com Jesus como Maria, orando em línguas, intercedendo, louvando, edificando altares, intercessão, o nosso espírito, o nosso rim, o nosso homem interior não tem força, não tem violência profética para experimentar Mateus 12, 11. Diga, desde os dias de João Batista até a noite de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço e os violentos se apoderam dele. Verdade, Deus. Os que se esforçam tomam posse dele. Bom, Mateus 20 me ajuda a guerreira do Data Show do 1 em diante. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Diga, um patrão, um empreendedor, um cara que tem empregados e gera empregos na sociedade. E ajustando com os trabalhadores, a um disse:
dinheiro por dia, a 1 dinheiro por dia. Ele definiu o salário do camarada, mandou-os trabalhar na sua vinha, 1 moeda por dia. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vou dar-lhes o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, repetiu-se, falando o mesmo. E saiu perto da hora 1/10, 12 horas, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou, porque ninguém nos deu uma tarefa para fazer, porque ninguém nos deu um alvo, um foco, um objetivo específico para materializar na terra. Disse-lhes então: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo do seu salário. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até chegar aos primeiros. Interessante, os últimos começaram a receber o pagamento do salário antes dos primeiros. Os que chegaram meio-dia para trabalhar receberam o salário antes dos que chegaram 6, 7 horas da manhã para trabalhar. É esse o significado da parábola. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai da família, contra o senhor da vinha, dizendo: esses últimos trabalharam só algumas horas no final do expediente, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça não. Ajustasses tu comigo 1 dinheiro pelo dia inteiro de trabalho. Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este último, derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu estou sendo demasiadamente bom e generoso com esses últimos? Assim os derradeiros serão os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Amém. Bom, poderíamos falar aqui de salvação, poderíamos aplicar essa verdade aqui sobre galardões, poderíamos falar aqui sobre a pessoa que aceitou a Jesus com 15 anos de idade, serviu a Deus 40 anos, morreu, foi para o céu, ele tem o mesmo salário, o mesmo benefício, ou seja, vida eterna, salvação em Cristo Jesus mediante fé. Poderíamos falar que era aquele cara que pecou só um pouquinho e o sangue de Jesus o lavou, o purificou e ele ficou plenamente restaurado. E aquele caboclo matador, hediondo, pedófilo, estuprador, ladrão, não vou nem dizer que ele era corintiano, eu vou dizer que ele era palmeirense, porque tem muito corintiano nessa igreja. Aquele cara que torceu por Palmeiras a vida inteira, era da Mancha Fiel. E Jesus o lavou com o seu pecado, com o seu sangue o purificou. E Jesus o lavou. Aí você vai dizer: puxa, serviu na obra de Deus um pouquinho e foi para o céu. Outro serviu na obra de Deus muitos anos e foi para o céu. Tem diversas aplicações aqui, embora que eu acho que esse texto não é um texto de soteriologia, mas normalmente o pregador pentecostal faz essa aplicação de salvação. O tempo não me permite explorar todo o texto, porque eu quero fazer uma estrutura interlinear entre as 3 fotografias proféticas, as 3 parábolas de Jesus. Mas o texto é riquíssimo. Poderíamos falar aqui sobre contenda, sobre briga, poderíamos falar aqui sobre ser produtivo na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, e o seu salário. Uma coisa é ter o piso sindical ajustado, regularizado e conquistado para todos. Outro é você trabalhar e estar disposto a caminhar a 2ª milha. Porque quem caminha a 2ª milha, aparentemente tem o mesmo salário do que fica na linha de montagem, de braços cruzados, olhando o relógio passar as horas. Mas diante de Deus e diante dos diretores e dos gerentes da empresa, vai ser promovido. Poderíamos explorar esse texto aqui para muitas coisas, mas você entendeu o recado. Diga: um cara chamou pessoas ociosas para trabalhar na vinha. Eu acho que muitas vezes nós, pastores, apóstolos, profetas, líderes, intercessores, pessoas da plataforma aqui, somos esse trabalhador que estamos tentando motivar você a botar a mão no arado e a não olhar para trás.
Muitas vezes nós estamos aqui tentando motivar você a produzir frutos, a frutificar, a gerar resultados. Estamos tentando estimular você a usar a sua fé, que é grande, para resultados específicos. E não fazer orações subjetivas, como do tipo assim: Deus, oro agora para que acabe todas as catástrofes e os problemas meteorológicos do planeta Terra. Pronto, não teve nenhum problema meteorológico que você repreendeu. Jesus usou a fé dele de uma forma específica e falou com o espírito de Euclipsepton que estava operando naquela tempestade, naquela ventania. Jesus falou ao vento. Em Atos aparece o nome desse demônio, né? Euclipsepton, como sendo responsável por ter naufragado os barcos em que Paulo estava levando o evangelho ao outro lado do Mediterrâneo. Enfim, eles usam a fé de uma forma específica para resultados específicos. Muitas vezes nós estamos aqui tentando motivar você a trabalhar e a ter resultados de fé para a sua bênção, saúde, alegria, felicidade, prosperidade familiar, pessoal e coletiva da igreja. Aleluia. A parte de motivar você para resultados específicos para a tua família é fácil, qualquer pregadorzinho de prosperidade faz. O negócio de botar a mão no arado e usar a sua fé no processo criativo de incubação de fé coletiva para o crescimento da igreja como um todo, envolve um nível de ligação de alma, um nível de maturidade, um nível de comprometimento e um nível de transferência de unção. E que você e a sua família estão ligados à unção dessa casa, à unção que está sobre os pais desse ministério, dessa igreja. Isso faz com que você voe e flua num resultado diferente. Então, boa parte da nossa habilidade como líderes pastorais é motivar as pessoas a saírem da praça, porque o que tem de crente ocioso, enchendo o saco dentro da igreja, não é brincadeira não, irmão. Não é mole não. E quando você começa essa dinâmica de motivar pessoas a botar a mão no arado e a frutificar, sabe o que acontece? Eu descubro que muitas vezes nós, líderes do altar, erramos. Eu não vou nem dizer pecamos, eu vou dizer que é erro mesmo. Não é um pecado, é um erro administrativo, é um erro de comunicação, é um erro de motivação sinérgica. Porque eu lembro-me quando eu frequentava uma igreja luterana, escutava aquelas pregações do tipo, você tem que amar a causa, você tem que vestir a bandeira, você tem que amar a causa, não do evangelho, a causa da identidade denominacional daquela instituição, né? Pregação que é para fazer no reino de Deus, eles faziam para a instituição. Você tem que botar a mão no arado, não pode olhar para trás. Depois que tivemos uma renovação carismática, melhorou um pouco essa ladainha, esse discurso charaposo. Mas eu, adolescente, escutando aquelas coisas, às vezes tinha vontade de enforcar o pregador com um fio do microfone. Jesus não me permitiu, não sei porquê. Ele deve ter na sua soberania lá o entendimento. Mas muitas vezes os líderes do altar, nós falamos o que tem que fazer. E nós não temos um cronograma de tarefas práticas listadas num quadro para dizer, ó irmão, você vai arrumar as cadeiras, você vai varrer o piso, você vai limpar aquela panela cheia de gordura lá na cozinha, eu vou resolver o banheiro, você vai resolver o problema de eletricidade que a lâmpada e o reator não funcionam, você vai fazer segurança dos carros durante o culto, numa escala de que ao mês, a cada 2 meses, um voluntário fique andando ao redor dos carros para ninguém arranhar, para ninguém roubar, para ninguém depredar lá fora. Você vai cuidar das crianças que estão agonizando, chorando e coisas específicas, né? Às vezes o que nós temos que dizer? Irmão, você traz macarrão, você traz arroz e você traz feijão. Amém? Pronto, você saiu de um mundo subjetivo de necessidades. Ai, porque tem gente passando fome no planeta Terra, porque tem mendigo em Guarulhos no inverno de São Paulo, sem ter o que comer. Para, essa verdade todo mundo já sabe. A televisão enche o saco falando isso, não precisa mais do pregador para reafirmar o óbvio. Às vezes que a gente precisa chegar e dizer o seguinte: quem vai trazer 3 kg de carne? Quem vai trazer 2 kg de legume? Quem tem condições de comprar carne, oferta a carne. Quem tem condições de ofertar o legume, oferta o legume. Quem tem condições de ofertar o macarrão, oferta o macarrão. Mas nós saímos de um mundo de fé subjetiva e entramos agora no mundo de resultados práticos, objetivos. O desafio do cara do texto é comover, sensibilizar e motivar os caras que estão ociosos na praça a trabalharem na vinha. Diga, eu e minha casa estamos aqui para trabalhar nessa vinha. Para trabalhar nessa vinha. Amém. E quando um cara que está há 10 anos na igreja, esquentando o banco, levanta a bunda do banco e começa a frutificar e resolve dar resultado, ou o cara que chegou agora, faz
3 cultos que ele está vindo na igreja, ele está apaixonado por Jesus, ele quer frutificar. Sempre tem um rabugento das antigas. Sempre tem um pterodáptero do evangelho. Sempre tem um tiranossauro rex gospel. Sempre tem uma coisa ruim encardida pela instituição religiosa que diz: mas eu estou aqui desde a fundação da igreja, e o apóstolo Wellington não deixa nem eu tocar no microfone. É que tu é feio, irmão. É que tu fala mal. É que não é a tua função. Cara, um choque de sinceridade. Não, mas eu estou aqui como presbítero sentado nessa arquibancada atrás do pregador, 20 anos dizimando, não atraso o dízimo. E eu nunca fui convocado para pregar no congresso desse fogo que o diabo sai correndo. Esse aí era drogado, líder da boca de fumo, ex-feiticeiro, aceitou Jesus faz 3 anos e já está pregando na conferência para 50 mil pessoas. Você já viu esse tipo de vaidade, esse tipo de ciúme, esse tipo de ódio? Não, o que essa irmã pensa? Eu sou líder do círculo de oração das rabugentas de quarta-feira à tarde, no círculo das orações da irmã neurótica que acha defeito no racho da saia e do tamanho do cabelo das outras. E essa chegou aí agora, nem saia usa, de calça jeans, e quer cantar, e quer liderar a oração, e profetiza. Já viu esse tipo de neurose pentecostal na favela do bairro? É igualzinho o que está acontecendo no texto aqui. Jesus está dizendo: olha, ele chegou meio-dia e ganhou um dinheiro. Você chegou 7 horas da manhã e ganhou um dinheiro. O que tu está me enchendo o saco? Qual é o teu problema? A vinha não é minha? Eu não pago o que eu quero. O que eu combinei contigo eu estou cumprindo. Eu não estou abatendo do que eu combinei contigo. Só que ele está ganhando um pouco mais e trabalhou um pouco menos. Mas o que te importa achar essa guerra de vaidade, de olhares altivos e de comentários no pé do ouvido? Se o caboclo é muito firme, forte, determinado com Deus, não só o Espírito Santo, ele escuta essas críticas, passa por cima de tudo isso e frutifica. Se o cara é um recém-convertido, bunda mole, inconstante, não é casca grossa, ele é uma florzinha de Jesus, está lascado. Ele começa a escutar essas críticas, ele começa a escutar esses comentários, ele começa a ver esses olhos invejosos, altivos, ele começa a ver que alguém que estava na igreja mais tempo do que ele perdeu a oportunidade de falar no microfone, e ele está sendo chamado pela liderança para falar mais no microfone, ou qualquer coisa do tipo, e ele então vai para a caverna. Ele então diz: eu acho que eu não vou mais congregar naquela igreja. Eu só vou assistir Jesus em casa com vídeo do YouTube. E você que está assistindo vídeo do YouTube, acha uma igreja para frutificar. Continua assistindo aí, mas acha uma família, um clã, um carral, uma eclésia para se relacionar. Porque o cara, ele ainda quer a aprovação dos outros. E é muito importante gerarmos essa atmosfera sinérgica, motivacional, para estimular o cara a sair da ociosidade da praça e a frutificar na vinha. E quando alguém estiver frutificando na vinha, não inveje, não tenha ciúme, não acha defeito. É normal no início ele fazer alguma coisa errada aqui na igreja. É normal ele enfiar o cabo e queimar o transformador de energia. Apesar de fazer alguma coisa errada na limpeza, no operacional, na fala, na didática, no início o cara tem que aprender a falar no microfone. Eu até hoje não aprendi, mas eu estou aí servindo a Deus. Ele tem que aprender a falar. Eu até hoje não aprendi direito, mas estou orando e os milagres estão acontecendo. Eu quero estimular você a gerar na igreja uma cultura de resultados na vinha. Amém? Amém? Vamos para o segundo texto, Mateus capítulo 25, 14 a 30. Ele começa falando sobre os 10 talentos. E aí agora ele vai dar uma explicação, uma continuidade ao assunto dos 10 talentos. Eu vou tentar fazer a aplicação do capítulo 14 ao 30. Mateus 25. Você deve ler desde o versículo 1 em casa. Mateus 1, 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Depois ele vai para o 14 do capítulo 25, onde ele vai fazer uma aplicação da parábola dos 10 talentos. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, seus empregados, seus escravos, e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, diga 5. 5 moedas. A outro deu 2. A um, e a cada um, segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe da terra. Diga, 5
2, 2, 1. 1. Ok? 3 empregados diferentes, 3 pessoas com 3 volumes de dinheiro diferentes para administrar. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou, comprou, vendeu com esses 5 talentos, 5 dinheiros, 5 moedas, granjeou outros 5, diga, 100% de resultado. 100% de resultado. Ele tinha 5 e ele gerou 10, dobrou o capital. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou, comprou, vendeu, negociou e também gerou outros 2. Diga, 100% de resultado. 100% de produtividade. 100% de habilidade e capacidade administrativa debaixo de uma luz divina. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes os 10, os outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 moedas, 5 talentos, e eis aqui os outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria, no gozo, no regozijo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos, e ouviu do seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra na alegria, no gozo, no regozijo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu te conhecia, sei que és um homem duro, rígido, zeloso, exigente, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento para não perder, para não dar prejuízo. Aqui tens o que é teu. Me deste uma moeda, estou te devolvendo uma moeda. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, porque ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu retornasse de viagem, receberia o que é meu com os respectivos juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Agora ele vai administrar 11 talentos para o próximo ciclo de resultados. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ou umas traduções dizem, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e haverá pranto e ranger de dentes. Ele acabou de dar esse ensinamento, veja o que ele diz. Versículo 31 é a aplicação prática da ilustração. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Aleluia. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta, separa bode de ovelha. Desculpe. Veja que aqui eu chamo Mateus 25 do texto mais capitalista do Novo Testamento. É uma coisa que nos faz pensar e a romper, porque ao mesmo tempo, se nós não tivermos comunhão vertical com o Espírito Santo de Deus, diga, koinonia, se não for uma igreja que ora, que adora, que arrepia na coluna, que jejua, que sobe monte, que faz 7 horas de relógio de oração e intercessão aqui no altar, se nós não tivermos isso, nós não temos força nos rins, nós não temos vida interior, nós não temos os céus abertos sobre a nossa cabeça para gerar resultados extraordinários, amém? Amém. Mas se só ficarmos nessa estação, se só ficarmos nessa reunião, se só ficarmos nesse arrepio na coluna, nós temos o risco de nos tornar a congregação dos profetas bipolares. Um vai achar defeito do outro, um vai dar espadada de Jeová do outro, mas assim, resultado prático, tirar a turma ociosa da praça e frutificar na vinha, muito pouco. Tirar a turma que recebe 5 e multiplica 10 para ser colocado sobre um nível de autoridade e influência maior e receber 11 para o próximo ciclo multiplicar, quem sabe, 22, 25, 30.
Esses 3 personagens, ganhou 2 e multiplicou 2, entregou 4. Ganhou 1, ficou com medo de arriscar. Ficou com medo de cometer algo errado. Ficou com medo. Ai, pastor, olha, eu queria tanto ajudar, mas eu fiquei com medo de errar. Aí eu não fiz nada. O pastor não vai dizer isso. A pastora não vai dizer isso. Ela vai te abraçar, fazer um cafuné na sua cabeça. Mas o Senhor do texto da parábola diz: servo infiel, servo mau. Não, mas eu também não quebrei nada. Sim, mas também não limpou as lâmpadas que estão sujas. Então não tenha medo de errar. Não tenha medo de fazer algo e não dar resultado. Não tenha medo de fazer algo e ser reprovado, porque muitos dos religiosos antigos que estão enchendo o saco dentro da igreja já foram vomitados e rejeitados pelo próprio Deus. Muitos dos pastores antigos dessa cidade, não todos, já foram rejeitados como profetas velhos pelo próprio Deus. E como é que você que está chegando na obra de Deus agora quer a aprovação de alguém que Deus já reprovou? Como é que um Samuel que está chegando agora, cheio da unção de Deus no ministério e no ofício profético, quer a aprovação de Ofni, de Finéias e de Eli? O destino deles é quebrar o pescoço da cadeira. O destino deles é perder a glória de Deus. Não estou dizendo que você deve se rebeliar, deve afrontar, deve pecar ou blasfemar contra a autoridade deles. Eu quero dizer que você não deve esperar ser aprovado por quem Deus já vomitou da sua presença. Verdade, Deus. Você tem que se relacionar com vinho novo e não com vinagre de velho. Aleluia. E se você tenta um modelo de igreja novo, numa geração com uma linguagem, geração X, geração Y, geração Z, geração milênio, evangelizar esse público que está com essa onda de influência e de formação intelectual na sociedade, tentar alcançá-los e evangelizá-los com as ferramentas da geração Boomer, da Baby Boomer, foi muito eficaz e muito eficiente na época da guerra e no evangelho pós-guerra. Mas não está sendo eficiente essa linguagem cultural e abordagem evangelística na geração milênio, na geração dos dias de hoje. Mudou o evangelho? De modo algum, diga, a palavra é sagrada. O evangelho é contra a cultura. O evangelho não muda. Mas a forma como você apresenta o evangelho sempre mudou. Desde João, desde Jesus, porque senão nós teríamos todos os estados de sandálias com aquelas vestes da Palestina, comendo peixe assado na praia. Senão nós poderíamos estar usando uma roupa de terno, gravata e um padrão de vestimenta florense, europeu. Teríamos que... graças a Deus, porque a embalagem muda, mas o conteúdo permanece inabalável. Aleluia. E Hebreus 12 fala, que o que é abalável, Deus vai abalar, e o que é inabalável permanece eterno para sempre. Por fim, a terceira fotografia e último texto que eu quero estabelecer um princípio de interlinearidades para você frutificar abundantemente mais. Aleluia, Deus. Lucas 13, versículos 6 a 9, que é a parábola da figueira estéril. Acho que até citamos isso nas 7 horas de adoração e intercessão. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Disse ao vinhateiro, ao fazendeiro, ao jardineiro, conforme as traduções que você tem aí na sua Bíblia: eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira, e não o encontro, não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Diga, ocupar a terra inutilmente. É perigoso. É perigoso. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa ela por mais um ano, este ano, por mais um ciclo de tempo, até que eu escave e adube, esterque, regue, cuide dela de uma forma especial, diferenciada. E se der fruto, ficará. E se não, depois de um ano, mandarás cortar. E foi dado essa janela de tempo para que ela frutificasse, para que ela funcionasse, para que ela desse resultado. Veja como funciona a mente de Deus. Veja como funciona a mente do Senhor da Seara. Veja como tem um padrão de interlinearidade entre esses 3 textos. Passa o resto dessa semana lendo e relendo esses 3 textos, essas 3 parábolas. Mateus 20, Mateus 25, Lucas 13. Mastiga, morde, engole, rumina.
ora em cima disso. Deixa que o código dos resultados de multiplicação, de produtividade que essas palavras têm, entrem e sejam ativados no seu espírito, no meu espírito, em nosso coração. Eu muitas vezes me sinto incapaz de gerar resultado, principalmente na área comercial. Muitas vezes a gente está fora da vontade, do propósito de Deus. Tudo que a gente tenta fazer parece Jonas na barriga do peixe. Outras vezes, Deus permite, libera os contratos, libera os comissionamentos, libera de uma forma muito rápida, muito acelerada, muito assustadora. Mas existe um código no céu, existe um poder do Espírito Santo, existe uma chave nessa palavra. Diga, eu vou ter 5. Eu vou ter 5. E debaixo da intimidade, da comunhão, do Espírito Santo de Deus, da unção de Maria, eu vou ter os resultados de Marta. Eu vou apresentar a multiplicação. Eu vou ter o resultado quântico de acrescentar. Recebi 5 e entreguei 10. Diga, servo bom, fiel. Isso acontece na igreja, isso acontece nos ministérios, isso acontece numa reunião de oração na sua casa, isso acontece na frequência dos cultos, mas isso também acontece na sua empresa. Porque esse código espiritual que você recebe aqui na igreja para fazer o grupinho de estudo bíblico, de oração crescer e multiplicar, também é o código espiritual que você recebe para fazer os clientes da tua loja multiplicarem. Amém. Também é o código espiritual que você recebe como funcionário, empregado de uma linha de montagem. Hoje você é peão, daqui a pouco você já vai ser chefe de linha de montagem, daqui a pouco você já é chefe de seção, daqui a alguns anos você é promovido a diretor, quem sabe você não se aposente como um gerente regional. E isso não quer dizer que é obrigatório para todos os frequentadores da igreja, mas isso quer dizer que é um potencial espiritual no reino de Deus, diga, ao alcance da minha mão. Se aplicarmos o nosso coração para estudarmos, para entendermos, para descortinarmos isso, isso vai acontecer, isso vai materializar, isso vai surpreender os resultados. Pastor, eu vendia 50 empada por dia, 50 açaí, 50 esfirra, mas botando em ordem e botando em prática, diga, visualização da fé, confissão da palavra da fé e ação prática. A atitude de acordar cedo e dormir tarde, a atitude de trazer no altar o dízimo do pouco, porque ofertando e semeando, sacrificando no altar o dízimo do pouco, você manda um código para o mundo espiritual. E o mundo espiritual agora trabalha a teu favor para que você seja colocado sobre um novo nível, sobre um novo platô, sobre um novo ciclo de autoridade. Então, de repente, você tinha autoridade sobre R$300, agora você já está com autoridade sobre R$3.000. E é um pouco demorado você receber autoridade sobre R$30.000, mas insiste, persevera. Uma hora Deus libera. Dos R$30.000 para os 300, é só continuar repetindo o ciclo, sendo fiel, ofertando, sacrificando, clamando, orando. Não vou dizer que você é o Superman que vai viver uma vida 100% perfeita, mas quando pecar, não passar meses, anos com esse pecado, com essa amargura, procurar 2, 3 dias depois, algumas horas depois, máximo uma semana depois, alguém desabafar, confessar, orar, se expor ao lavar regenerador da palavra de Deus, e isso não vai te condenar, não vai te destruir, não vai te colocar para baixo, vai te fortalecer e fazer você ouvir de Deus e ouvir das pessoas que Ele estabeleceu no mercado de trabalho, no nicho, na universidade, na escola, aonde você estuda, na igreja em que você serve como voluntário. Diga, servo bom, e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como é que eu vejo pessoas que têm muito potencial, mas estão fora dessa conexão divina com Deus? Quando elas começam algo e retrocedem. A Bíblia diz que Deus não sente prazer dos que retrocedem. Poderia citar textos aqui em que fala sobre Deus não sentir prazer naquele que retrocede. E há momentos que a gente está totalmente errado e fora da direção, não é nem questão de retroceder, é questão de abandonar, pedir perdão e voltar para o alinhamento correto de Deus. Mas há outros casos em que você estava fazendo o que Deus mandou fazer e você desistiu. Ah, pastor, eu comecei a abrir aquela congregação, comecei a abrir aquela igreja, comecei a cuidar daquele povo lá naquela outra região, mas não deu certo. Não deu certo por quê? Porque Deus não é contigo, porque não era para começar, o discernimento de abrir a obra foi errado, então tem que abandonar mesmo, tem que zerar e voltar à estaca inicial. Ou porque não perseverou ao longo do processo.
Tem várias respostas para a gente entender. Mas tudo aquilo que é desistência, abandono, não chegar ao fim, não só nos entristece, mas entristece também a Deus. Comecei a faculdade e não terminei. Comecei a ler um livro, não cheguei ao final. Comecei a assistir às aulas da Escola de Ativação Profética, mas nunca consegui dar continuidade. Várias coisas que envolvem ciclo de conclusão trazem com ela um código, um poder, uma chave sobrenatural. Nós queremos receber essa chave essa noite. Amém. Aleluia. Nós queremos receber isso. Por quê? Porque se nós ficarmos frequentando a igreja passivamente, daqui a pouco nossas raízes são cortadas. Daqui a pouco nossas raízes são jogadas fora. Daqui a pouco nós estamos ocupando um espaço que outra pessoa poderia estar ocupando. Não adianta você ficar liderando o culto de sábado à noite e você não dá resultado no culto de sábado à noite. Tem que liderar e tem que dar resultado. Porque Deus é um Deus capitalista, que dá 5 e espera receber 10. Ele dá 2 e quer ver o resultado, 4. Ele quer ver o resultado prático, material. Não, mas eu estou fazendo a coisa errada, porque minha função não é pregar sábado à noite. Beleza, então vai para os hospitais orar. Também não é essa a minha função. Então vamos arrumar as cadeiras e limpar o banheiro. Não, aqui eu me sinto bem. Você vai se descobrir em Deus ao longo de várias tentativas. E você não pode ficar frustrado se 1, 2 ou 3 tentativas derem errado. Não derem o resultado que você esperou. Até que você se encontre plenamente na sua função e no seu comissionamento no reino de Deus. Tem pessoas que chegam para mim e dizem: Becker, a minha função no reino de Deus é gerar emprego. Eu tenho 2.000 funcionários, e quanto mais a minha empresa faturar, maior é a oferta, maior é o dízimo, maior é a obra missionária que eu vou financiar. E eu entendo que tem pessoas ungidas exatamente para ser essa coluna de provisão financeira. Talvez não sejam todos. A neurose começa quando você diz que todos os irmãos que chegam na igreja é pecado chegar de bicicleta e tem que chegar de Ferrari, porque senão você não entra no céu. Quando você generaliza isso, aí você pega uma experiência pessoal e cria agora uma linha de montagem, um padrão de clone coletivo. Diga, o reino de Deus não tem clone, Não tem clone. tem discípulos. Amém. Não tem tijolos vivos, são pedras vivas. Amém. A Epístola de Pedro fala sobre uma parede, um edifício, uma construção de pedras vivas. Diga, uma pedra gordinha, outra mais magrinha, uma retangular, outra mais oval, pedra pontuda. Se você espetar ali, aquele irmão é chato, ele é pontudo, ele até arranha você, ele até corta você. Mas conviva em amor, se relacione em amor, perdoe ele, tolere ele até que ele amadureça. E isso vai edificando uma parede espiritual, não de tijolos uniformizados, mas sim tijolos espiritualmente unidos em Cristo Jesus. Amém. Eu fico pensando nos filhos de Ófines e de Finéias, que tiveram chance de frutificar e não frutificaram. Estavam num ambiente de liderança de Eli. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 em diante, fala a respeito dessa transição da geração de Eli para a geração de Samuel, da liderança de Ófines e Finéias para o novo profeta reformador Samuel. 1 Samuel 3, 10 em diante diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, frequentemente Deus se comunicava em Samuel nesse portal espiritual, nesse local físico, que se tornou um altar de intimidade e oração do jovem profeta. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Diga, Deus é um Deus que começa, Deus é um Deus e Deus é um Deus que acaba. É um Deus que acaba. Por isso ele se entristece quando a gente começa e abandona pela metade e não termina. Por isso que ele diz que aquele que põe a mão no arado, olha para trás e desiste, não tem aliança, pacto, participação, não tem consistência, não tem conteúdo com ele. Se o cara que não perdeu a moeda, devolveu a moeda sem fazer ela multiplicar, ele já ficou triste, imagina o cara que começa e não chega a concluir algo no final. Deus é um Deus que inicia e é um Deus que termina.
porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis. Podia falar agora 3 dias só sobre a palavra execráveis no original hebraico. Não os repreendeu, não os disciplinou. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Diga, alguém que já esteve na vinha, que já esteve trabalhando na vinha, Já esteve que já trabalhando. esteve arando, que já esteve multiplicando, que já esteve semeando, que já esteve colhendo, que já esteve comendo dos resultados da vinha, se tornou execrável. Alguém que já foi em uma vinha, que estava ali feito uma planta cheia de folha, mas sem fruto, enchendo a paciência, diga, 3 anos. 3 anos. Foi arrancado os espinhos, os pedregulhos, foi adubada a terra, foi regulado o pH da terra, foi colocado mais fósforo, mais ferro, mais potássio, mais ureia, foi colocado adubo, colocaram esterco de vaca, de galinha, de ganso, qualquer titica que você imaginar, bem fedorenta, mistura ela com terra e põe na raiz dessa vinha, para ver se daqui a um ano esse miserável frutifica. Foi dado 1, 2, 3, 1 milhão, 4 milhões, 300 mil chances. E ao longo do processo, o que ele fez? Brincou com a graça de Deus. Não é que Deus só te dá 10 chances, 20 chances, 30 chances. Deus não é ficha de fliperama, que logo você está começando a aprender a jogar e a passar daquela fase da game over. Não, Deus é maravilhoso, longínquo em irar-se. Ele é paciente, Ele é misericordioso, perdoa quantas vezes for necessária, contanto que você consiga apresentar o fruto de arrependimento. O problema é que quando a gente banaliza a graça de Deus, chega uma hora que a nossa mente não consegue mais apresentar a Deus um fruto de arrependimento convincente. Nós não conseguimos mais nos convencer de que Ele está disposto a nos perdoar, depois de termos repetido o mesmo padrão de iniquidade milhões ou milhões de vezes. O pregador já não consegue mais acreditar que Deus vai perdoar ele pelo adultério do final de semana, porque ele já confessou e pediu perdão do seu adultério 300 vezes. Então ele passa a se relacionar com a graça de uma forma banal. E quando você toca no sagrado, despreza, desonra, perde a reverência com o divino. Quando você banaliza o que é graça, o que é milagre, o que é unção, o que é Espírito Santo, você está cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. Você não precisa ser pregador para isso. É só ser um empresário que manipula o pastor com o seu dízimo. É só ser um empresário que manipula a igreja com o seu dízimo. Não, quando eles vierem aqui me pedirem, eu dizimo. Se eles não vierem aqui massagear meu ego e me pedir, aí eu não entrego o que a Bíblia diz que eu tenho que entregar, e eu já tenho luz de revelação e conhecimento, que esse é o padrão de maturidade com o qual eu tenho que me relacionar com Deus e com a igreja. Então você começa a formar calos de iniquidade em áreas da tua existência com Deus, até que de repente essa vinha é cortada. Cara, a única coisa que você serve é dizimar e ofertar e ganhar muito dinheiro com os seus negócios. Mas nem isso você faz. E quando faz manipulando, faz querendo massagem, vaidade no ego. Você acha o quê? Que a paciência de Deus é pinico? Uma hora vai acontecer com você o que aconteceu em Hebreus, capítulo 13, versículos 6 a 9. E assim Hebreus 12, desculpa. Hebreus 12, versículo 16 e 17. Falei errado. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Vai acontecer com essa pessoa que brinca e banaliza as coisas sagradas de Deus, como aconteceu com Esaú, que procurou oportunidade de arrependimento e não encontrou. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar, por um prato de lentilhas, vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois receber a bênção da primogenitura de Jacó, foi rejeitado, porque não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, lágrima, remorso, arrepio na coluna é muito bom, mas não é suficiente. É necessário um fruto de amadurecimento, um fruto de arrependimento e uma decisão de limitar, impedir, lutar contra esses padrões de pecado e de iniquidade. Sejam eles quais forem: inveja, ciúme, fofoca, controle, manipulação,
e até chegar nos pecados morais graves, como o uso de drogas, orgias e coisas assim, que todos ficam arrepiados, escandalizados, dizendo como é que aquela irmã, aquele irmão que ficava lá na porta da igreja, sorrindo e apertando a minha mão, entregando panfletinho, pôde fazer uma coisa tão hedionda. Não estamos aqui para acusar um ou o pecado do outro. Talvez você seja uma dessas pessoas que adulterou, que pecou, que fornicou, que prostituiu, que cheirou, que traficou, e hoje está se sentindo num quadro espiritual e psicológico semelhante ao de Esaú. Você quer se arrepender, mas não consegue. Você está escravo do remorso, da culpa, da vergonha, da acusação demoníaca. Você gostaria de reconectar com Deus, mas não consegue. Eu quero encerrar essa palavra orando por você, orando por pessoas. Eu quero orar por pessoas que você e eu conhecemos e que em algum momento já estiveram na vinha frutificando, trabalhando, pegando no arado, e por algum motivo alguém teve inveja do dom profético dele, alguém teve inveja da forma como a voz dele era eloquente, a voz dela era bonita, alguém teve ciúme porque ela cantava num tom de nota superior a todas as outras do coral, e em vez de incluírem ela na equipe e deixarem ela fluir nos dons que Deus tem para ela, mataram o dom dela, sufocaram o dom dela. Eu quero orar por pessoas que eu e você conhecemos, que em algum momento já estiveram na vinha, e hoje o Senhor Jesus vai a elas, estão cheias de folha, mas não estão produzindo frutos. Elas estão muito próximas de serem mortas. Não é porque está fora da igreja que perdeu Deus. Às vezes o cara está fora da igreja, ele está mais perto de Deus do que muito religioso enchedor de saco dentro da congregação. Mas o fato de estar fora da igreja e ter encontrado Deus não quer dizer que não tenhamos que nos relacionar em amor dentro de uma família profética, dentro de uma comunidade profética, dentro de uma escola de ativação profética ou dentro de um laboratório local chamado igreja. Mas não a igreja, estrutura denominacional que te feriu, e sim a igreja profética, apostólica do Novo Testamento. Uma família de uios, homens e mulheres maduros que estão tentando gerar Cristo uns nos outros pelos relacionamentos em amor e não pela competitividade. Embora que Deus seja um Deus que espera resultados. Então, corresponder aos resultados que Deus espera. Dei 5, tem que apresentar 10. Não pode ser uma figueira cheia de folhas sem fruto. 3 anos eu venho comer aqui, chego aqui só tem folha, só tem galho. Ao mesmo tempo que não pode ter competitividade, também não pode ter síndrome de coinonia, passividade sem resultados. O perfeito equilíbrio entre a teologia de Marta e a teologia de Maria vai fazer com que você ganhe raízes, profundidade, galhos fortes, tronco de carvalhos da justiça e frutos abundantes. Aleluia. Quero orar também por você que está aqui, que quer frutificar e não sabe como. Deus vai te conduzir, vai te dar ideias, insights criativos. Você vai conversar com o pastor, com a pastora, com os líderes dessa casa. E você vai encontrar um lugar para frutificar. Amém. Nem que seja cuidando de carro lá no estacionamento, até que você seja fiel no pouco e o Senhor te coloque no muito. Nem que seja fritando pastel, qualquer coisa assim. Não se sinta menos ungido por causa das coisas cotidianas do dia a dia. Às vezes a irmã que intercede ou que cuida da cozinha tem um galardão maior do que os pregadores que passam no congresso, no ginásio, no estádio de futebol, falando eloquentemente no microfone. Às vezes o cara do estádio tem um galardão maior. Deus é que sonda o secreto e o culto de cada uma das pessoas que estão na vinha trabalhando. Mas não fique medindo o teu salário com o salário dos outros. Deus, eu estou trabalhando aqui na tua obra como diaconisa, como presbítero há 30 anos e o máximo que eu consegui fazer foi comprar uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Esse outro chegou na igreja agora, aceitou Jesus faz 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 6 meses, 8 meses e o Senhor deu uma Ferrari para ele. Não fica comparando o salário de um com o salário de outro. Se eu negociei uma moeda para você, te alegra com o que eu tratei contigo. Para esse eu quis dar 2 moedas, para esse eu quis dar 3 moedas, para esse eu quis dar 1 moeda, só que ele só trabalhou metade da carga horária que você trabalhou a jornada de trabalho do dia integral. Não fica como Asaf, olhando para a prosperidade do ímpio e questionando a justiça de Deus, porque o diabo precisa dessa estratégia para gerar uma amargura silenciosa, mas venenosa entre você e o Espírito Santo. É verdade, Deus. Quero orar por você.
que gostaria de voltar a sentir a presença de Deus, a unção do Espírito Santo e a manifestação da glória divina. Quero orar por você que está me assistindo agora, que está distante da igreja, distante da vinha, ou que está na igreja, mas não está frutificando, está enchendo linguiça aí, não sabe ao certo porque você existe, porque você veio, qual a tua função no reino. Você está na geladeira da religião. Está na hora de mergulharmos juntos no rio de fogo, que Daniel descreve no capítulo 7. O rio de fogo do Espírito Santo. Se coloque em pé. Feche os olhos. E levante um clamor a Deus. Comece a apresentar o nome das pessoas que o Espírito Santo de Deus vai trazer à tua memória. E são pessoas que estão hoje banalizando a graça de Deus. Elas conhecem a Deus, elas conhecem a Bíblia, elas conhecem o Espírito Santo, mas talvez elas sejam assim meio fria, não está assim muito cheia do óleo, do azeite, do poder do Espírito Santo. Mateus 25 começa falando ali sobre a parábola das virgens nércias e das prudentes. Por isso que eu falei para você ler todo o capítulo em casa. E você levantar um clamor para essa pessoa. Por quê? Porque se essa pessoa não tomar uma decisão hoje, nos próximos dias, nas próximas semanas, logo as raízes dela vão ser cortadas. E se ela tomar uma posição e começar a frutificar, ela será colocada sobre um novo nível de autoridade, um novo nível de unção, um novo nível de poder, um novo nível de influência. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pequenos frutos. Nós queremos nos colocar na tua presença como essa vinha que há 3 anos tem folha, mas não tem frutos. Nós queremos que o Senhor venha nos perdoar, nos dar uma janela de tempo de produtividade. 1 ano para essa igreja se expandir, 1 ano para multiplicar. Eu sei que nós estamos alegres porque recentemente teve 12 batismos. Estamos alegres porque final de semana tivemos um altar de 7 horas de adoração e intercessão vertical. Estamos alegres porque domingo à noite, com toda essa crise, com todo esse problema de combustível, de greve de caminhoneiros, a igreja estava cheia. Realmente são sinais, são fenômenos que o Senhor está fazendo. Mas não queremos nos alegrar e celebrar uma pequena vitória perdendo o compromisso e esquecendo-nos da nossa responsabilidade de multiplicar 5 talentos em 10, 2 talentos em 4. Perdoa-nos quando pegamos 1 talento e enterramos por medo de errar, por medo de fazer alguma coisa errada. Então assumimos atitude de passividade e não ficamos frutificando. Tira, Senhor, toda a frustração, toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva que entrou no coração desse irmão que está me ouvindo e me assistindo agora. Soltou o arado, olhou para trás, mas agora ele quer se arrepender e se reconciliar contigo. Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, eu chamo ressurreição de ministérios, ressurreição de famílias, ressurreição de lares, ressurreição. Pessoas que há muitos anos atrás falaram em línguas e estão há décadas sem falar, sejam renovadas do Espírito Santo agora. Encontrem uma família para desenvolver seus dons, sua identidade, seu destino espiritual, sua vocação ministerial. Em nome de Jesus eu chamo todos os adoradores, todos os filhos e filhas de Deus, todos os apaixonados, famintos, sedentos, todos os desesperados por Jesus, que estão ociosos, sentados nas praças, mas estão assistindo esse vídeo, estão ouvindo essa oração. Eu chamo você que está aqui na igreja, sentado no banco da cadeira há mais de 3 anos e não frutifica, e não serve, não trabalha, e não é voluntário de nada. Eu desperto o teu espírito pela palavra de Deus e peço que os anjos ministradores toquem em você agora, com fogo e eletricidade, rasgando na sua mente todo o quadro de passividade, todo o quadro de medo, de dúvida, e gerando em você um espírito voluntário, coração quebrantado, espírito contrito. Pai, estenda assim as suas mãos, como alguém vai receber o poder. Coloque esse código na minha vida, coloque esse código na vida dos meus irmãos. Dá-nos o código de multiplicar pelo dobro. Dá-nos a unção e a habilidade divina de termos 100% de coeficiente de produtividade nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, nas nossas aulas, nos nossos alunos, nas compras, nas vendas, nos funcionários, na liderança, na linha de montagem,
nos diversos setores em que você é funcionário, em que você é aluno, em que você é acadêmico, em que você é dono, gerador de emprego, ou você é um empregado que tem que ser fiel ao teu Deus e ao teu patrão nesse ambiente corporativo de empresa. Pai, dá-nos a habilidade de pegar 5 e multiplicar por 10. Ativa no nosso espírito agora o código espiritual de pegar 2 e entregar 4. O poder do dobro, o poder do 100% de produtividade, de render 100 vezes mais. Dá-nos essa habilidade para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Adora o Senhor espontaneamente. Libere o teu grito, libere o teu brado, libere o teu cântico de vitória. Apóstolo Lília, apóstolo Wellington, venham cá. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Podemos cantar o Senhor com um cântico? Deixa os irmãos. Vamos ungir essas pessoas com óleo? O que você entende no teu espírito? O que você está discernindo? A igreja é tua, eu estou aqui para te servir. Eu sou a paternidade, mas aqui eu estou aqui como servo. Amém, amados? Aqueles que receberam essa palavra no teu espírito, gostaria que viessem aqui na frente. Nós queremos ungir você. Nós queremos colocar esse manto sobre a vida de vocês. Gostaria que ali também vá lá. Isso, vem. Vai conversando com o Pai, com Deus. Deus trouxe uma palavra revelada, uma palavra profética. E agora é o momento de você se envolver nessa atmosfera. Me ajuda aqui com essa tecnologia. E Vai que tirar a você fita? entenda que Não, o eu quero dar um Espírito pause. Santo, Eu quero terminar o vídeo. ele é o nosso orientador, Será que já o terminou? nosso consolador todos os dias. Ele está aqui nessa aqui terra, vira, né? até a acho que é aqui, consumação ó. dos séculos. E o Senhor hoje, Ele não Aqui te o chat. julga, Ele não te acusa, pelo contrário. Ele tira você desse peso. Aqui é o chat. O Senhor, Ele nos confronta. Mais uma terça-feira, Deus abençoe e aí o vocês que Senhor estão vem assistindo aí. através da sua multiforma, Começar da a sua orar pela